qual é o seu sonho como presidente do Flamengo? Ganhar absolutamente tudo. Tudo. Opa! Mas esse estádio, João, ele não vai vir à custa de performance esportiva. Nós não teremos um estádio se para isso a gente tiver que virar uma empresa. O Flamengo não está à venda. E quem sabe num ano especial como esse, você vai ter a honra e a satisfação de ver o Mengão ganhar a porra toda. É isso! É isso que queremos na rádio. Fala, nação! Saudações rubro-negras! Está no ar mais um episódio do MengoCast, o podcast do Mengão, num lugar muito especial, aqui na sede do clube, na Gávea, na sala Moreira Leite, onde temos aqui a galeria, né, dos presidentes do Clube de Regatas do Flamengo. E o nosso convidado, para o nosso prazer e com certeza para a nação rubro-negra, que está muito curiosa em saber muitos detalhes, curiosidades desse início de mandato, é o atual presidente do Flamengo, Bap. Prazer enorme recebê-lo aqui no MengoCast. Bem-vindo, Bap. João, obrigado. É uma satisfação realmente estar contigo, não só no MengoCast, como aqui na sala Moreira Leite, na sede do nosso clube de coração. Pois é, né? A gente está vendo aqui os presidentes, né, do Flamengo, né, nessa história tão linda, né, que irá completar agora 130 anos. E você sempre disse que se preparou a vida toda para estar aqui, né? Como é que está sendo essa experiência ainda no início de sentar nessa cadeira e dirigir o clube mais popular do Brasil, Bate? João, para além da emoção, né, do torcedor que está dentro de cada um de nós, tem todo esse lado de você ter se preparado, né, de ter preparado, não é só na experiência formal de executivo, de tantos anos, mas também tem um preparo emocional, né, que eu julgo ser muito importante. E nesses 12 anos de participação ativa de política rubro-negra, eu aprendi bastante sobre o clube, sobre o mercado que a gente está inserido, de uma forma ou de outra, as mudanças que houveram no mundo nos últimos 10 anos, né? Tem muita gente que diz que nos últimos 10 anos o mundo mudou mais do que nos últimos 100. Então, ter estado no clube desses 12 anos aí, desse período de mudanças, e somado à minha experiência profissional pregressa, eu entendo que essa combinação aí me qualifica para estar na posição. E eu estou muito feliz com o que eu estou vivendo e que até agora eu tenho conseguido realizar, para além da minha felicidade, mais de 45 milhões. Sim, e o que você tem conseguido realizar, você esclareceu e mostrou numa reunião recente aqui do Conselho Deliberativo do clube. Você me falava até dessa experiência, né, que você ficou falando durante mais de uma hora e depois, e depois abriu oportunidade para que, né, os conselheiros acabassem fazendo perguntas a você também, né? Esse é um processo novo, porque a estrutura política do Flamengo, João, os conselhos em geral, pelo estatuto, você vai aos conselhos para fazer uma pergunta. Você quer sal ou açúcar? Eu quero açúcar. Você quer bebida quente ou fria? E os conselhos votam. Então, foi algo diferente, inédito, um presidente ir prestar contas aos seus conselheiros daquilo que ele viu nos primeiros dias de governo dele, né, do que foi feito. Então, foi interessante também porque mais de 200 pessoas assistiram remotamente à apresentação e tinham quase 300 pessoas aqui. Então, quórum de 500 conselheiros em reuniões do Flamengo é algo para poucos eventos que aconteceram aqui. Então, não era nenhuma aprovação importante, nenhum contrato importante. Então, foi um sucesso esse processo. Eu fui muito felicitado depois pelo conteúdo, por muitos, mas também pela iniciativa de ter a transparência, de dividir com conselheiros aquilo que a gente
encontrou no Flamengo, como que a gente vê situações, o que serão os próximos passos. Então já me comprometi com eles a voltar futuramente, fazer isso por outras vezes. Acho que isso vai ser bom. Acho que a gente fazer isso 2 vezes por ano está de bom tamanho. É verdade, sempre buscando a transparência, né? É porque acontece tanta coisa todos os dias que você acaba achando que aquele é normal, mas não é para o torcedor comum, né? Para o conselheiro que está aqui dentro, às vezes ele não sabe juntar os lés com os crés, né? Então é bom a gente... Você sabe que, aliás, por uma iniciativa sua, né, um investimento na Flamengo TV, eu tenho a honra de fazer parte agora da equipe da Flamengo TV, estaremos juntos nessa caminhada, eu, Daniela Boaventura e toda a nossa equipe, e a gente vai conhecendo melhor o Flamengo, né? A partir do momento que a gente está inserido aqui, e é realmente isso, né, Bap? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, uma loucura, né? É muita coisa o tempo todo, João, e são muitas tribos diferentes, né? Porque o torcedor fala, não, eu sou Flamengo. Qual dos Flamengos? É isso aí. Certo? Cara, exato. São vários Flamengos. Você tem o Flamengo do Remo, você tem o Flamengo do basquete, você tem o Flamengo do vôlei, da ginástica artística, do nado artístico, do polo aquático, do judô, do futebol feminino, do futebol profissional, do futebol de base, do tênis. Então são do sócio que vem aqui para a sauna, para a piscina, sócio do clube social, né? Então são vários Flamengos, né? Vários Flamengos, e todos eles são ligados, né? No dia a dia. Quem tem interesse em A, às vezes não tem em B, às vezes tem interesse em A, B, mas não tem em C. Então tem todas essas combinações possíveis aqui no imaginário rubro-negro. Sem dúvida, o universo rubro-negro, e todos apaixonados e ligadíssimos e querendo saber tudo do Flamengo ao mesmo tempo. E nessa reunião do Conselho, Bap, você expôs o que você encontrou, né? O que você encontrou? Fale para a nação que está te assistindo agora no MengoCast, como você recebeu o Flamengo para essa sua gestão? João, eu entendo que o Flamengo, durante o período eleitoral, nos últimos 6 meses, essa é uma impressão forte que eu tenho, porque você tinha um padrão de atuação, de gestão do clube até 6 meses antes das eleições, e nesse último período as coisas não aconteceram exatamente como elas vinham acontecendo anteriormente. Né? Houve um aumento substancial do endividamento do clube, da redução de caixa, da margem operacional do clube. É como se o clube não tivesse sido tocado com o mesmo esmero que ele foi tocado durante quase 6 anos antes dessa eleição. Isso é fato. Está nos números do clube. Em alguns aspectos, para mim, é difícil comentar, porque não fui eu que tomei algumas decisões, mas levaram o clube a uma situação delicada de caixa no fim do ano. O meu diagnóstico é de que a gente gastou demais contratando alguns atletas sem que a gente tivesse feito vendas. O modelo do Flamengo sempre foi vender atletas importantes em moeda forte e depois comprar atletas com essa proteção cambial. Eu recebi euros ou dólares pela venda de algum atleta, eu tenho esses euros, eu compro depois um atleta em euros ou dólares, eu não tenho nenhum risco cambial, por exemplo. O que acontece quando você compra antes de vender? O câmbio sempre vai te maltratar. Você acaba tendo a desvalorização cambial. Então você tem um problema de caixa, porque você gastou um dinheiro que você não recebeu ainda, que foi o que impactou o caixa, e você acaba tendo uma sucessão de despesas por conta disso, como a desvalorização cambial do período. Então, no início do ano, aspecto prático, né? Nós tínhamos que fazer vendas, como a gente fez a do Fabrício Bruno, à vista, para recompor o caixa do clube e eliminar esse tipo de situação que você tinha, comprando menos do que você estaria vendendo, que é uma situação atípica para o Flamengo. O Flamengo, em geral, tem sido um clube, na variação entre compra e venda, um clube comprador. O Flamengo compra mais do que vende. A maioria dos outros clubes brasileiros vendem mais do que compram, porque precisam do dinheiro dos atletas para pagar as suas contas correntes. Então,
nós tivemos que fazer esse ajuste. Esse ajuste já está em curso. A gente tinha uma previsão de 10 dos 12 meses desse ano estando com caixa negativo, com juros do jeito que está. Você imagina como é que seria difícil esse ano. Sim. Então, como a gente conseguiu tomar uma atitude muito rápida de fazer uma venda de um atleta, uma venda importante logo no início do ano, mais uma série de ações de cobranças, né, de atrasados que a gente tinha aqui. A gente tinha quase 56 milhões de reais de dívidas com o Flamengo que estavam em aberto. Então, quando a gente começou a cobrar desses 56, a gente recuperou quase 38 milhões até 31 de dezembro. Então foi um esforço importante dessa recuperação. E isso, a combinação desses fatores, permitiu que a gente tivesse um caixa positivo, diferentemente do que era do programado, e que dá a gente uma certa tranquilidade por ano. Outra coisa é que no orçamento que foi apresentado para o futuro, especialmente para o ano de 2025, você tinha uma proposta de margem, eu acho que de 17%. Bom, com o custo do dinheiro aí 14, 15, qualquer banco que fosse emprestar dinheiro para você não ia emprestar 14, 15, ia emprestar mais do que isso. Então a margem operacional do Flamengo projetada era menor do que o custo de qualquer dinheiro que você tivesse que buscar em banco, né? Não faria sentido você ter um negócio desse tamanho para ganhar 17% de margem. Fatura R$100, fica com 17 limpo embaixo, é complicado. Nós refizemos o orçamento todo com novas premissas, dentre elas, né, uma renovação aí da Flamengo TV, como você bem colocou. Sim. E a gente acredita que esse ano a gente vai sair dos 17 que estavam previstos para 28% de margem. Tem um ajuste de despesas, redução de despesas, ainda que a gente esteja fazendo uma Flamengo TV, né, em moldes mais ousados, tem um aumento de receitas também. A combinação desses dois vetores aí devem garantir um ano de 2025 com relativo conforto para a gente. Quando eu fiz a apresentação no Conselho, não tinha saído ainda a dotação de premiação do Mundial. Então nós colocamos um pedaço de dinheiro ali que leva a gente até as oitavas. Sim. Do Mundial. Indo para frente, você vai ganhando um dinheiro a mais, que é um dinheiro material, né? Então você vai para as oitavas 7 milhões, vai para as quartas 13 milhões. Então... Sim. Vai para as semis, eu acho que vai a 21 milhões, eu acho que é um dinheiro importante. Se o Flamengo for campeão mundial, ele ganha 102 milhões de dólares. O que daria mais de 500 milhões. 600 milhões. 600 milhões de reais. Sim. Esse ano. Né? Nós colocamos 20 milhões de dólares no orçamento da gente, que era um número razoável, que é o que a gente está dizendo. O Flamengo ele pode passar para a segunda fase, é isso que a gente está acreditando. Então a gente botou um número conservador no orçamento, mas eu tenho o otimismo de que a gente vai... E por que não, né, presidente? Por que não, né? E por que não, né? Por que não? Rumo aos 102 milhões. Exato, uma vez Flamengo... A gente não tinha esses dados lá, eu não comentei no detalhe, agora eu estou comentando aqui porque isso saiu ontem. Sim, importante. Eu tenho alguns números aqui, voltando no que você recebeu. Dia 31 de dezembro, o Caixa tinha 3,3 milhões de reais. Essa era a previsão orçamentária. Tá certo? Essa era a previsão. Pra vocês terem uma noção, sim, 3 milhões é o que o Flamengo tem de despesa corrente, por exemplo, a cada dia útil. E tinha um dia de caixa. Sim. Então nós fizemos uma série de ações e acabou que esse número chegou no final do ano a valores melhores do que a gente esperava. A gente conseguiu até algumas antecipações, que iam cair dia 5 de janeiro. Felizmente, a gente agradece aos patrocinadores que ajudaram a gente. Porque quando você começa a abrir essas frentes, João, de tentar recuperar caixa, você fala com 10 pessoas, mas você não sabe qual das 10 vão conseguir te ajudar. Né? Então, tinha gente que devia a gente cobrou, não recebemos de todo mundo que devia a gente o que a gente esperava. Por outro lado, a gente também pediu a quem não devia a gente que puderam antecipar algumas coisas. Então, uma coisa ajudou a outra. E o caixa, no final do ano, chegou melhor, muito melhor do que esses 3 milhões, que era o que tinha sido apresentado como previsão orçamentária. Né? A previsão orçamentária que a gestão anterior apresentou para 25, 26, 27, eles diziam que o final do ano acabaria com 3 milhões. E isso acendeu luz vermelha para a gente. Aliás, esse ponto, né, de... os clubes, né, muitos que estão devendo ao Flamengo, ficou banalizado no futebol brasileiro o não pagar, né, BAP? E o Flamengo está adotando uma postura que
tem causado até uma estranheza, quando na verdade deve ser uma obrigação, mas esse comportamento do Flamengo tem causado reações aí no mundo do futebol brasileiro. Eu acho curioso, é verdade isso que você está dizendo, e eu acho curioso que quando você diz, olha, eu não vou vender mais se não for à vista, porque os clubes não honram, alguns clubes não honram com o que estava combinado, por qualquer razão, as pessoas se surpreendem. Eu penso assim, as pessoas vão se surpreender com quem não paga. Pois é. Né? Então, incrível isso. Clube com irmão. Você vai formar uma liga, vai formar uma sociedade com alguém que não... Você ficaria sócio de alguém que está te devendo R$1.000, R$2.000 de uma transação? Não. Provavelmente não. Você diria, olha, comportamento não é... comportamento aí acende uma luz amarela para a gente, né? Então, eu fiquei surpreso com a reação generalizada nesse sentido, porque eu basicamente disse, olha, eu só vendo agora se for à vista. Sim. Se eu tiver dúvida, mas eu então não posso comprar. Está tudo bem. Então não compra. Para clube brasileiro, Flamengo só vai vender se for à vista ou com garantias como direito de transmissão. E dá como garantia o seu contrato de direito de transmissão. Então você tinha que receber 10 de uma Globo, por exemplo, você deve 2 para mim, a Globo vai contingenciar 2, os teus 10 para me pagar. No dia que você me pagar, eu digo para você, você me pagou, você vai lá, fala para a Globo, ela libera os 2 para você. Tá tudo certo. E muita gente não quer comprometer estas linhas de crédito futuras, né, com uma dívida passada, que é um hábito antigo, como você falou, do futebol brasileiro, de você seguir comprando jogadores sem que você cumpra com as suas obrigações. É o famoso jogar para a torcida, para a galera, né? Vamos comprar e vamos empurrando para frente. E vamos empurrando. Vamos empurrando. É inacreditável. O Flamengo, com essa medida, ele está colocando, mesmo que seja um tema também que cause muita discussão e muitos são contra, é o início do fair play financeiro, né? Muito basicamente, sim. Né? O fair play financeiro, ele vai além disso na medida em que ele determina que você não pode gastar um dinheiro que você não tem. Então, falando claramente para quem está em casa nos assistindo, né? O Flamengo paga todos os impostos, o Flamengo paga todas as despesas trabalhistas, as obrigações trabalhistas. O Flamengo não deve nada a ninguém. E aí você vai concorrer com alguém que alega que para concorrer com o Flamengo, ele não vai pagar imposto, ele não vai cumprir com as obrigações, ele não vai pagar os atletas, não vai pagar os agentes. Então, assim, é razoável isso? Então, se coloca no lugar de um dirigente do Flamengo. Se imagina se o Flamengo faturando 1,5 bilhão, João, o Flamengo resolvesse não pagar os impostos, nem honrar nada do que ele deve e pegasse esse dinheiro para investir num time. Pois é. O que ia acontecer no fim das contas? Você teria um time sensacional e uma instituição como o Flamengo que não teria credibilidade em 2, 3, 4 anos. Mas esportivamente podia dar certo. Sim. Né? Sim. Então, quando se fala de fair play financeiro, é razoável alguém que não cumpre com suas obrigações financeiras, obrigações legais, de você não ter punição esportiva, por exemplo? Porque qual é a punição que tem? Não tem nenhuma. Não tem. Não tem nenhuma. Entendeu? Você não paga nada a ninguém, você continua entrando em campo. É impunidade. Se você ganhar... É impunidade, é barato, né? Então, é um financiamento, vamos dizer assim, barato que você tem. Então, esse é um assunto bastante delicado. Quando você tem vários clubes, você tem um clube no Brasil e você tem um clube em outro país. Lá você não consegue comprar atletas porque a situação financeira lá do clube não é tão boa. E aí você é dono de um clube aqui. O jogador vale 10. Aí você vende para o clube lá de fora por 1. Captei a mensagem. Aí o clube lá de fora compra o jogador por 1 porque ele é um excepcional comerciante. Ele negociou muito bem e convenceu quem tem um jogador que vale 10 a vender esse jogador por 1. Entendi. Ele paga no Brasil 18% de imposto sobre o quê? Sobre 1. Não? Ele economiza 18% sobre 9. Então aqui tem uma evasão fiscal. Número 1. E lá fora, ele voa por baixo do fair play financeiro de lá.
Porque os concorrentes dele que não tem um clube aqui vão ter que pagar para um jogador semelhante os 10. Acaba sendo um grande negócio, né? Então, assim, são imperfeições do mercado. Eu estou dizendo isso para você. Eu sei que a FIFA está discutindo exatamente enquanto nós estamos conversando aqui esse conceito de propriedade multiclubes. Quer dizer, como é que você joga com essas variáveis, né? Assim, o Flamengo não tem essa possibilidade. Flamengo só tem um clube no Brasil. E eu também não abriria um clube fora do Brasil para fazer uma transação nesse sentido. Porque o Flamengo é um clube que tem princípios, né, dos quais nós nos orgulhamos. Então, quem é correto e faz bem feito, né, pode acabar tendo uma desvantagem esportiva. Faz sentido isso? No nosso entendimento não faz. Então isso tem que mudar no Brasil, tem que começar a mudar. Então, na sua pergunta, esse é um primeiro passo pequeno que nós estamos tomando no sentido de, olha, não importa o que o mercado diga, se eu entender que você, se eu desconfiar que você pode não me pagar, eu vou buscar proteções como as que eu dividi contigo. Agora, a posição está tomada, né? Você explicou claramente, e o relacionamento com os outros clubes, como tem sido nesse início de mandato e também em cima desse posicionamento que o Flamengo tomou em relação ao pagamento? Olha, a maioria dos clubes me parabenizou. Relação boa. Interessante. Relação boa. A maioria deles nos parabenizou. Alguns, até por força do que o Flamengo divulgou, começaram a dizer, olha, eu também, tem muito tempo que eu não recebo. Eu nem fui o primeiro a comentar sobre isso, justiça seja feita. Quem me chamou muita atenção para isso foi o presidente do Cuiabá, que há um tempo atrás... Uma dívida do Corinthians, né? Ele falou do caso do Ranieri. Ranieri volante. Ranieri, que era volante e tal, que ele falou, eu vendi o atleta porque eu precisava de dinheiro para me reforçar. Eu perdi o atleta e o dinheiro. Exato. Acabou que o Cuiabá caiu. Ele falou, então, eu acabei sendo penalizado. Eu não esqueci aquilo que ele falou, eu me solidarizei com ele e emitimos uma nota nesse sentido. Quer dizer, na verdade, sendo justo aqui, ele foi o primeiro a chamar a atenção disso. E depois, quando eu assumi aqui, eu percebi que o Flamengo também tinha sido vítima disso. E outros clubes disseram a mesma coisa. Então, alguns presidentes se solidarizaram. Pelo menos 6 presidentes comentaram comigo de maneira espontânea um assunto, se solidarizando e falando sobre a decisão do Flamengo. E outros 2 ou 3, sem falar diretamente nisso, também exteriorizaram, especialmente os que estavam lá em Assunção, para o sorteio da Libertadores, que a gente de que isso podia ser um embrião do processo de fair play financeiro e tal. Então eu entendo que se eles comentaram isso é porque, de alguma maneira, eles subliminarmente concordam com o nosso ponto de vista. Falando nisso, né, a gente fala de clubes e de uma liga, que é uma ideia. Hoje existem grupos separados, né? A Libra e a Liga Forte União, né? Há um caminho para uma liga única com todo esse quadro que nós estamos vendo e analisando aqui, presidente? Olha, conceitualmente sim. Na prática você tem alguns desafios. Quais são, presidente? Eu entendo que são 2 contratos diferentes. Eu não tenho a menor dúvida que, em que pese você ter mais times de mais torcida e de peso no grupo que o Flamengo faz parte, que é a Libra, eu não tenho dúvida que o contrato que foi negociado pela Liga Forte é melhor do que o da Libra. Isso é matemático. Eu não tenho dúvida disso. 2, na hora que você for eventualmente pensar numa fusão das 2 ligas, tem cláusulas e regras de contratos com a Globo que não são iguais. A gente já sabe que elas são divergentes em alguns casos. Então, como é que você unifica isso? Vai haver um certo desafio, né? Vai haver um desafio importante nessas conversas. E para além de posições que são pessoais, como a do Flamengo, que eu entendo que a entrada do Flamengo na Libra, na forma como o contrato foi negociado, isso foi muito prejudicial ao Flamengo. Eu estimo que o Flamengo perdeu alguma coisa como entre 450 e 500 milhões de reais em 5 anos. Então, isso é um desafio que a gente já tem e que, como dirigente do Flamengo, independentemente em que circunstâncias isso for assinado,
Eu não aceito uma situação dessa para o Flamengo. Eu não acredito que a gente deva conviver com isso de maneira pacífica. E nós vamos buscar o ressarcimento desse dinheiro. Evidentemente que isso vai trazer desconforto, vai trazer novas disputas. Isso pode ter um impacto nisso que você falou, né? No timing, no tempo que vai demorar para isso acontecer. Porque se você junta antes, Sim. depois eu não vou resolver esse problema. Exato. Tá certo? Primeiro, né? Combate para depois. Casamento sim, mas vamos resolver alguns detalhes. Exato, exato. E depois a gente casa. E depois a gente casa, é isso. Buscar o ressarcimento. Como, presidente? Eu entendo que uma parte é dentro da própria Libra. Nós temos um entendimento de que houve alterações na distribuição do bolo dentro da Libra, que o Flamengo saiu prejudicado de critérios de distribuição. Então isso monta um determinado volume de dinheiro. O Flamengo abriu mão de alguns direitos que ele tinha por ter um contrato único e individual, que por acaso eu contribuí na confecção desse contrato. Então o Flamengo abriu mão de direito de veto, o Flamengo abriu mão de mínimo garantido, o Flamengo abriu mão de que o Flamengo jamais ganharia menos do que ele ganhou na média nos últimos 5 anos. Então eu jamais teria aberto mão de todos esses aspectos para estar na Libra, porque a Libra não trouxe nenhum outro benefício para o Flamengo, perceptível até agora, que não a perda material desse dinheiro. Então o Flamengo já entregou muita coisa e não teve nenhuma contrapartida. Então, seja porque eu sou profissional desse mercado, entendo alguma coisa disso, apesar de jamais ter sido chamado a contribuir nessa negociação, ainda que a posteriori eu entendo que ali tem alguns vícios e nós estamos endereçando esses vícios. Então a parte é dentro da própria Libra. A outra é que eu entendo que exatamente porque não havia da parte da Libra alguém negociando com expertise que havia do lado da Liga Forte, o Edgar Diniz, que foi um negociador pelo lado da Liga Forte, vem do mercado de televisão também como eu, há mais de 20 anos. Sim. Então o Edgar trabalha com isso, montou a Live Mode, foi quem montou a Copa do Nordeste. Sim. Então é um expert nesse assunto e o Edgar fez uma negociação excepcional, no meu ponto de vista, para uma liga que em tese tinha menos audiência do que a Libra. Então daí vem esse desnível. Então eu entendo que quando a Liga Forte quer se juntar com a Libra, na minha opinião, um pedaço desse dinheiro que o Flamengo perdeu deve vir também da Liga Forte. E um outro pedaço da Globo. Entendi. Tá certo? Entendi. Por quê? Porque quem compraria direitos de transmissão, João, de um campeonato brasileiro de 19 clubes e não compraria do Flamengo? Pois é. A Globo, durante muitos anos, mostrou que isso era impossível. Por isso que o Flamengo tinha um contrato único. O que ela fazia? Eu faço um contrato com todo mundo e depois eu vou lá e faço um contrato com o Flamengo. Por quê? Porque a Globo entendia que quando o Flamengo estava no contrato, né, o todo valia muito mais. E o nosso entendimento é que, do jeito que está, nós não estamos sendo valorizados na medida da nossa importância, da nossa relevância. Tem saído aí, agora saiu recentemente, na última semana, saíram 2 estudos diferentes, um sobre torcidas. Sim. E o outro que é parecido também, e que um fala de 24,6 e outro de 25,2 de torcida do Flamengo. Eu vou pegar o 24,6, que é o menor. Sim. Tá certo? Esse número, de acordo com o que eu recebo hoje, é mais do dobro do que a minha participação percentual no que tem de negócio da Libra. Eu acho que está desequilibrado. O Flamengo entregou uma parte importante do que ele teria a receber e você pode dizer, mas a Globo não tem nada com isso. Não tem, mas tem. Porque, de alguma forma, é parte do show, do espetáculo. Né? A Libra não tem nada que ver. Tem muito que ver. Tem muito que ver porque nós somos parte da Libra e essa mudança de regra, ainda que aprovada pelo Flamengo, tem impacto material. E da mesma maneira que você mudou para um lado, você pode reverter e mudar para o outro, fazer um pequeno ajuste para ajudar um clube co-irmão. Não é? Entendi. Não somos irmãos? Sim. Não é? Mas tem que ser irmão mesmo. Tem que ser irmão de verdade, na alegria e na tristeza. Não é comer 1 quilo de sal também. Exato. E para juntar com o outro lado da Liga Forte, já que eles foram tão bem lá, parabéns ao Edgar, né? Ao Carlos Gamboa, fizeram um grande trabalho. Eu acho que para juntar, para ter o Flamengo na festa também e o futebol brasileiro ser o Flamengo, não é a mesma coisa. Né? Eu acho que cabe um ajuste. Então, basicamente, eu entendo que é uma questão de como você redivide o dinheiro que foi conquistado.
E eu entendo que o Flamengo merece mais. E o primeiro passo para isso, a maior torcida do mundo, está espalhada pelo mundo, FlamengoTV.live. O rubro-negro que mora fora do Brasil terá acesso aos jogos do Flamengo como mandante no Campeonato Brasileiro, com a narração da equipe da Flamengo TV. É o primeiro passo? É o início desse caminho? É o início desse caminho porque, João, esse contrato que a gente está assinando agora, ele é um contrato de 5 anos de duração. Sim. Tá certo? E a gente acha que demora muito. Mas é incrível como o tempo voa. Então nós vamos trabalhar no sentido de nos aperfeiçoarmos, de entregarmos um grande produto, porque daqui a 5 anos, talvez o Flamengo faça tudo dele sozinho. Não sabemos. Mas a experiência internacional vai ser importante. Nós estimamos que tem alguma coisa como 900 mil rubro-negros morando fora do Brasil. Olha só. 900 mil. Então, se 10% desses rubro-negros comprarem os jogos do Flamengo para ouvir a sua narração, Sim. que é especial. Toca o hino, é gol do Mengão, vamos lá. Com a Dani. Isso. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai aquecer os corações de todos esses rubro-negros que moram fora e eles vão sentir dentro do Brasil. Né? Exato. Eu estou longe, mas eu estou muito perto. E eu entendo que isso, somente essa parte, você tem mais dinheiro do que o programa de sócio-torcedor inteiro do Flamengo aqui no Brasil hoje. Então veja o impacto disso. Eu vejo com muito otimismo. Eu sou entusiasta da ideia. Sim, sem dúvida. E Foi mexe, por isso né? que a gente decidiu na Libra que os direitos internacionais nós venderíamos de forma isolada. A parte que nos caberia, fala-se alguma coisa entre 650 e 700 mil dólares Sim. de direitos internacionais e betting. Eu não tenho a menor dúvida que eu vou fazer muito mais do que 700 mil dólares só com os direitos de transmissão do Flamengo como mandante. É isso aí. Para esses rubro-negros, eu não tenho a menor dúvida, vai ser um sucesso, eu tenho certeza. É isso aí, FlamengoTV.live, você que mora fora do Brasil, é rubro-negro, vai acompanhar com a gente na Flamengo TV os 19 jogos do Mengão como mandante no Campeonato Brasileiro. Eu fico imaginando o cara que mora lá em Dublin, mora em Nova York, mora em Tóquio, rubro-negro ou aquela rubro-negra, ele vai sentir aquela energia da magnética da nação rubro-negra. Isso é algo muito forte, muito sentimental, né? Tem uma emoção muito grande envolvida aí, né, Pedro? Eu tenho um irmão que mora fora. Né? Olha aí. Eu tenho um irmão que mora fora e que está animadíssimo comigo com esse assunto, quer falar do assunto, quer dividir. Essa coisa da proximidade, né? Se sentir próximo, entendeu? Ainda não está acreditando. Mas o João Guilherme ele vai aparecer de vez em quando, ele vai narrar. Eu falei, vai narrar. Os 19 jogos. Os 19 jogos. Eu falei, mas qual é a dúvida que você tem? Ele falou, não, é porque é tão bom é tão bom que eu fico achando que talvez não seja verdade, galera. É isso mesmo. É legal, estamos aqui. Muito bacana, muito bacana. Flamengo TV, vestindo a camisa do Mengão, estamos juntos, né? No canal de comunicação desse verdadeiro fenômeno que é o Flamengo. E vamos transmitir, presidente, 19 jogos como mandante do Brasileirão, que é a prioridade do Flamengo? É a prioridade esse ano, com toda certeza. O brasileiro é a prioridade do Flamengo. Esse é um assunto que é discutido dentro do clube de muito tempo, João. Porque você tem mais dinheiro de premiação na Libertadores e na Copa do Brasil do que você tem no Brasileiro, de premiação. Porque os modelos são diferentes. No Campeonato Brasileiro, você ganha dinheiro com direito de transmissão. Sim. A premiação é relativamente mais baixa. Então, se você for campeão brasileiro, você vai ganhar 40, 42 milhões de reais, se não me engano. Se você ganha uma Copa do Brasil, você ganhava 84 nesse último ano. Você joga 38 jogos no Brasileiro e joga 10, no caso do Flamengo, para ser campeão na Copa do Brasil. Você não precisa ter constância, nem consistência, nem regularidade na Copa do Brasil. Só precisa ganhar 5 jogos. Tem que ganhar os 5 jogos certos. Né? É isso. Você pode perder 5 e ganhar 5 e ser campeão da Copa do Brasil. Libertadores, são 13 jogos. Você tem que ganhar na Libertadores para ser campeão 7 jogos. Desde que você ganhe o último. Isso. 13 da Libertadores mais 10 da Copa do Brasil são 23 jogos. Ora, se você ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, como foi o ano do Flamengo de 2022,
você ganha alguma coisa como 202, 203 milhões de reais. Você joga 23 jogos, você ganha 203 milhões. E é mata-mata, você não precisa ter regularidade. Sim. E se você for campeão brasileiro, você ganha 42 milhões jogando 38 partidas. Então, 5 vezes mais. Sim. Então, menos partidas, mais dinheiro. Isso é o lado financeiro. Sim. Mas o que vale mais para o torcedor? No nosso entendimento, vale mais o Campeonato Brasileiro. Então, nossa prioridade é Brasileiro, Libertadores, Sim. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. É assim mesmo, o telefone do presidente do Flamengo não para de tocar. Toda hora. Então, nós tomamos essa decisão. Nós vamos ter gatilhos. Se você ganha um campeonato ou 2 campeonatos, você ganha mais dinheiro. Se você tem uma classificação pior do que a esperada, você perde dinheiro em alguns, mas você pode recuperar em outros. E eu estou animado com o modelo, porque o modelo está muito alinhado com o que o torcedor deseja. Então, estamos animados para esse ano de 25. Começamos bem, né? Sim. Com conquistas boas no início do ano. Né? Supercopa, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, o próprio Super 8 do basquete. Então, estamos animados com esse início de ano. Oxalá seja prenúncio de um grande ano. Pode ser um ano realmente marcante na história do Flamengo, né? É isso. 2025. Agora, falando do futebol e dessas possibilidades, do brasileiro sendo prioridade, passa muito também por uma estruturação do departamento de futebol, e aí chegamos ao nome de José Botto, BAP, que foi alguém trazido por você de fora do Brasil exatamente para organizar toda essa estrutura do futebol masculino rubro-negro. A contratação do Botto, ela fez parte de um processo de mais de um ano de busca, sabe, João? Conversei com muita gente de fora, conversei com diretores técnicos, conversei com técnicos, me informei sobre os perfis, e ainda que viesse um profissional de fora qualificado, você tem que, pelo menos no meu ponto de vista, a gente tinha que trazer alguém que entendesse a cultura e o DNA rubro-negro, que entendesse exatamente o que a gente espera, né? Nós já tivemos profissionais estrangeiros no Brasil que diziam, olha, jogar contra o Fluminense ou contra um outro clube qualquer, mais frágil ou de menos tradição, vale os mesmos 3 pontos. Então, se for o caso, eu vou poupar contra o Fluminense, porque o outro eu tenho até mais chance de ganhar os 3 pontos. Isso não funciona assim. De maneira não funciona. Mas eu entendo o racional por trás desse tipo de decisão. Eu respeito, só não aceito. Sim. Então é importante você conversar com as pessoas para que o que é combinado não é caro, né, João? Combina antes, olha, entenda como é que nós somos bipolares. Outro dia eu ouvi uma frase maravilhosa de um rubro-negro querido, que eu inclusive roubei para mim, uma pessoa muito razoável, e ele fez um comentário absolutamente estapafúrdio, né? Mas travestido do rubro-negrismo dele, ele disse, BAP, meu amigo, em assuntos de Flamengo, eu me permito não ter nenhum compromisso com a coerência. O que vale é a emoção. O que vale é a emoção. Então, você trazer um profissional que entenda onde ele está se envolvendo, com o que ele está se metendo, para onde ele está indo. E 2, ele ter a vontade, a disposição, porque às vezes o profissional chega e fala, olha, Brasil, vou ter que fazer muita mudança, não quero encarar esse desafio. É um direito, né? Está cheio de profissionais que chegam e falam, olha, isso aí eu não quero mais fazer na minha vida. Sim. Então, muitas vezes você quer João e João não quer você naquele momento, né? Sim. Então, eu entendo que foi um processo foram 11 meses de muitas conversas até eu ter batido o martelo com o Botto no final de outubro. Estava tudo certo, nós assinamos um contrato condicionado à minha vitória e a partir dali nós começamos a analisar elenco do Flamengo, o trabalho que era feito na base. A gente fazia reuniões semanais discutindo o elenco, isso no meio do processo eleitoral. Né?
E algumas pessoas mais próximas, familiares, diziam, pô, mas você está fazendo isso e se você não vencer as eleições? Eu falei, para mim eu não trabalho com essa hipótese. Claro. O que eu não posso é vencer a eleição e no dia seguinte chegar e falar, e agora? O que eu faço? Tem que eu já ter tenho algumas coisas, então já tinha um planejamento feito, a gente já sabia o que a gente queria fazer, a gente já tinha dividido algum material sobre o clube, o que eu tinha acesso, a gente já tinha falado sobre a possibilidade do Felipe Luiz continuar. Ele não pôde falar com o Felipe antes da eleição, porque a gente não divulgou nada antes, mas depois da conquista, né, da vitória no pleito, no dia seguinte ele entrou em contato com o Felipe Luiz, conversamos os três, conversei com o Felipe, ele conversou com o Felipe, para que eles de alguma maneira verificassem se tinha um entrosamento entre as ideias, mas o entrosamento foi enorme. Eu entendo que o tempo foi maior do que a sincronia que se estabeleceu muito rapidamente entre eles. E eu fico muito feliz, o torcedor fica muito feliz e temos tido alegrias até agora. Oxalá continue assim. Com toda certeza. E a Flamengo TV vai contar tudo para você. Você está acompanhando o MengoCast, o podcast do Mengão aqui na Flamengo TV. Deixe o seu like, comente, compartilhe. Estou aqui com o presidente do Flamengo, Bap. Ô Bap, o Felipe Luiz, incrível, né? Como disse um dia o narrador, incrível. Espetacular, né? Ele tem 6 meses como técnico profissional de futebol. Eu vejo que o Felipe ele tem uma ânsia de vencer, de conquistar, para além do que ele conquistou, que não foi pouco na vida dele. Sim. Então, para mim isso é uma coisa muito clara. Ele tem isso dentro dele, não importa se ele estiver ganhando R$1 ou R$1 milhão. E eu tenho, assim, um enorme orgulho e satisfação de ter o Felipe como técnico do Flamengo hoje e dele ter se entrosado tão bem com os princípios que nós queríamos implementar no futebol. Porque não foi só o Boto que abraçou ele, né? Ele também abraçou algumas ideias nossas sobre o planejamento, sobre a importância do brasileiro, do que a gente espera do time. Então, tudo que tinha que ser dito e tudo que tem que ser conversado entre a gente é conversado de maneira religiosa todas as semanas. E eu acho que as conversas com ele são ótimas, porque o Felipe sempre quer mais. Ele sempre quer fazer mais e melhor. E eu acredito que isso é um sucesso na vida, né? Eu acho que o sucesso na vida vem disso, não é? Às vezes a gente fica pensando, eu vou competir com o meu concorrente. Você não controla o que ele faz, ou você controla o que você faz. Sim. Então essa coisa dele todo dia acordar cedo, dar duro e tentar ser melhor do que ele foi ontem, eu acho que isso é fantástico. Eu acho que isso, eu vejo que hoje em dia não podia ter uma melhor tradução do que espera, né, um torcedor rubro-negro, do que a materialização na pessoa do Felipe Luiz. Estamos todos felizes com ele. E mediante de todo esse sucesso, né, que o Felipe Luiz está fazendo, a seleção brasileira não está bem, né? Acabamos de perder para a Argentina por 4-1, e é claro que o nome dele é muito comentado, Bap. Felipe Luiz, muita gente defende que o Felipe Luiz tem que ser o técnico da seleção brasileira, que seria a melhor opção. Como é que o presidente do Flamengo recebe todos esses comentários? O que você pensa sobre isso, Bap? Eu vejo que isso é um fato que traz sentimentos assim multifacetados, né? Eu te diria, tenho orgulho de ter um reconhecimento tão grande de que com tão pouco tempo de profissão e à frente de um clube como o Flamengo, com todo o desafio, todo o peso que traz você dirigir um clube como o Flamengo, e ele ser uma unanimidade nacional. Praticamente todos os jornalistas e torcedores, você vê nas redes sociais, existe um reconhecimento pelo Felipe, que não vem da derrota para a Argentina, é importante que se diga, já havia esse reconhecimento antes, e que ele recrudesce na medida em que o Brasil perde da forma que ele perdeu para a Argentina. E então os torcedores querem ver um Brasil jogando mais como o Brasil também, assim como nós, rubro-negros, queríamos ver o Flamengo jogando mais como o Flamengo. Então, o sentimento coletivo é absolutamente natural, legítimo.
E eu, como presidente do Flamengo, vejo isso de maneira natural. É uma decisão de foro íntima, pessoal, mas eu acredito que pelo estágio da carreira do Felipe, e eu vou te falar, João, não é como torcedor rubro-negro, é como presidente do Flamengo, como alguém que foi presidente de empresas, tive no mundo corporativo mais de 20 anos. Não se deixe desviar dos seus objetivos da sua carreira. Eu entendo que o Felipe tem um caminho à frente dele, e eu não tenho a menor dúvida que o Felipe vai ter um futuro brilhante como técnico, em que em algum momento ele será técnico da seleção brasileira. Na minha opinião, ele não devia, com a idade que ele está, no estágio que ele está, assumir um desafio de seleção brasileira. Se ele fosse meu filho, meu irmão mais novo, era o que eu diria para ele, independentemente de eu ser presidente do Flamengo e, evidentemente, não querer que ele deixe o clube. Mas, assim, são as escolhas que você faz na vida. Pelo que eu conheço do Felipe, da forma como ele pensa, eu me surpreenderia se ele assumisse um desafio desses agora. Até porque o Felipe é uma criatura de uma natureza muito intensa. Então, eu entendo que ele também se alimenta desse caos que é o futebol, de jogo, treino, jogo. Eu entendo que ele tem também um envolvimento com isso. É muito diferente você estar num clube de ponta que você pode disputar vários títulos jogando entre 70 e 80 partidas por ano e tendo essa adrenalina, essa vibração, e você ir para um cenário onde você vai eventualmente jogar 6, 8, talvez 10 partidas por ano, com intervalos às vezes de meses entre as partidas. Eu entendo que, na minha opinião, o vício dele é forte. E o vício dele é Flamengo. Junta vício com paixão, João, é difícil de largar. Ele é difícil muito de largar. Flamengo, né? Ele é muito E eu acho que está tendo um momento aqui também, que é um momento onde ele está se realizando e está se divertindo também, né? Sim. Isso era fundamental para ele se consolidar, né, como treinador. Agora, essa foi a opinião do presidente do Flamengo. O torcedor BAP, ele concorda com o que a nação, boa parte dela, fala? Estão levantando o nome do Felipe Luiz, que é só para prejudicar o Flamengo, querem tirar o Felipe Luiz do Flamengo. Tem muita gente falando, tem muita gente com medo. João, assim, eu acho que uma característica importante, né, como eu tinha dito há pouco para você, né, que quando se trata de Flamengo não tem um compromisso com coerência, né? Dentro de nós, eu acho que tem sempre um anjo e um demônio, né? Sim. Né? O anjo fala, não é bem assim, tal, o capeta é isso mesmo, querem prejudicar o Flamengo. Então, acho que todo torcedor tem essa pontinha dentro de si. Eu estaria mentindo se eu dissesse que não tenho essa ponta. Mas, por outro lado, eu entendo que é absolutamente natural. Se o Flamengo tiver, antes do Brasil perder da forma que ele perdeu para a Argentina, já havia comentários. Sim, muito. Sobre o Felipe Luiz. Muito. Então não é que a derrota para a Argentina ensejou esse tipo de clamor popular. Reforçou, ele né? Na medida em que foi... Porque a diferença do Flamengo com o Felipe Luiz, ela veio crescendo de forma positiva ao longo desses 6 meses, como você falou. Então isso não só surpreendeu muita gente, como encantou quem gosta de futebol no Brasil, encheu de orgulho o rubro-negro, que tinha, desde a saída do Jorge Jesus, a torcida do Flamengo não teve uma conexão tão forte com nenhum treinador, assim, de todos esses. Então, depois de Jesus, se não me engano, eu acho que o Felipe Luiz foi o 11º, ou 11º depois do Jesus. Então, ele resgatou essa conexão da torcida com o treinador, né? O Flamengo hoje, assim, o Jesus virou um ídolo da nação e o Felipe Luiz também. Sim. Certo? Então eu entendo que o torcedor que tem todo o direito de achar que existe uma teoria da conspiração,
Eu acho que tem mesmo. Então, quando os caras falam, isso aí é fruto da intenção da imprensa paulista, de desestabilizar o Flamengo. Tem um capetinha dentro de mim que fala, é isso mesmo, não se deixe enganar. Como é que é a frase? Os detratores... Para desespero dos detratores, dos cretinos hipócritas que nada sabem. Essa galera aí. Agora, uma curiosidade, né? Como é que é o torcedor BAP? Em que sentido, João? O torcedor BAP, quando ele está longe da função de presidente, ou o mesmo torcedor BAP de sempre, o apaixonado rubro, como é que é o torcedor BAP? Tem diferentes torcedores BAP. Ah, é? Tem. Quais são os torcedores BAP? O primeiro aspecto é o seguinte, é que na medida que você vai virando dirigente de clube, vai participando da vida política de clube, você aprende que você não deve estar na arquibancada, que é o lugar de onde eu vim. Entendi. Então é muito interessante, né? Quer dizer, você poder assistir um jogo hoje na Norte, como um comum, e poder gritar, xingar. Até que chamar o Ted Bull, no caso agora não vai ser possível. Não, falar o que você quiser sem filtro, isso é uma liberdade. Sim. Que o torcedor vai lá e ele faz aquela... Ele extravasa. O jogo de futebol é a terapia mais barata que tem. Sim. Não tem nenhum terapeuta que vai te cobrar R$80 ou R$100. É isso aí. Você ficar 1h30, 2 horas, né? Fazendo aquele download emocional no estádio. Então, eu me ressinto disso. O torcedor de arquibancada. Sim. Muitas vezes tem que se reprimir um pouco. E então o que acontece? Esse torcedor enlouquecido, apaixonado, ele se demonstra em casa quando você está sozinho vendo o jogo. Eu vou confessar uma coisa para você. Não tem ninguém junto. Porque você não tem filtros, aí você age como se fosse um torcedor de arquibancada e provavelmente, se fosse registrado imagens, seria difícil, né? Das pessoas acreditarem. E tem aquele que vai ao estádio, que está no camarote e que tem que engolir uma porção de coisas, que tem que, de alguma maneira, pensar nas reações, em relação à arbitragem, em relação a um atleta que você acha que não está indo bem. Mas você, torcedor, pode ter certeza que o dirigente pensa e sente igualzinho vocês. Agora, a forma de se expressar e de exprimir esses sentimentos, você tem que calibrar, né? Você tem que aprender a lidar com isso. Eu confesso que me identifiquei quando você falou assim, o torcedor aparece de verdade em casa, quando está assistindo ali a partida. Eu, como narrador, já há 36 anos... muitas vezes esse torcedor João Guilherme apareceu só ali, na sala de casa, sozinho. Ali era a essência do torcedor João Guilherme mesmo, que por questões profissionais nunca foi revelada, foi mostrada, e que agora a gente vai poder, com muito mais naturalidade, né, passar isso, né, de uma maneira profissional, de uma maneira mais equilibrada, mas com muita emoção, né, nas nossas transmissões da Flamengo TV. Então, essa coisa de terapia, me identifiquei com isso aí, BAP. Interessante. Você sabe que tem uma passagem interessante, se você me permite, como é que é o torcedor do BAP. Alguns anos atrás, a minha esposa foi chamada na escola, porque numa determinada aula estava se falando sobre palavras que são inadequadas, que são os palavrões, o que se deve falar, o que se deve falar. A gente não deve falar palavras feias, as crianças sim, tá certo? Então, quem é que fala palavras feias em casa? Ninguém e tal. Na casa de vocês alguém fala palavras feias? A maioria das crianças não, a minha filha sim. Sim. Quem fala? Meu pai fala. Meu pai fala. Pô, seu pai fala. Meu pai fala. E aí... ligaram para minha esposa e falaram com ela, olha, nós temos uma situação aqui, queremos conversar com você para entender, e ela foi à escola, chamaram a minha filha com ela. Ela falou, mas minha filha, não existe isso na nossa casa. Ela falou, existe sim. Seu pai fala nomes feios, fala nomes horrorosos. Quando o quê? Quando o Flamengo toma um gol ou perde. Aí, na escola, ela falou, minha Dari, mas filha, aquilo ali é uma... Isso não é que ele tá falando um nome feio em casa, é que
Né? Sim. E ela foi lá, ele fala, sim, fala, em casa ele fala. Tá vendo? Gente como a gente. É, Você gente está como a gente, gente como a gente. Você está conhecendo o igualzinho. torcedor BAP Igualzinho. aqui no Mengo Cast, o podcast do Mengão. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva na Flamengo TV, a mais querida. Estamos juntos. Agora, outro ponto falando do presidente, que tem uma visão completamente diferente e tem que ser assim, do torcedor BAP que nós estamos conhecendo aqui. O torcedor do Flamengo, ele tem um sonho de ter o seu estádio. O Flamengo terá o estádio dele, BAP? O que você pode falar para a nação rubro-negra que quer te ouvir sobre esse Claro assunto? que o Flamengo terá o seu estádio. Uhum. Eu não tenho dúvida disso. Mas esse estádio, João, ele não vai vir à custa de performance esportiva. Eu não aceito ficar 10, 12 anos sem ganhar absolutamente nada para ter um estádio. Número 1. Número 2, nós não teremos um estádio se para isso a gente tiver que virar uma empresa. O Flamengo não está à venda. Uhum. Ah, mas é só 30%. Não tem 30% de gravidez, João. Ah, você é Ou eu não verdadeiro. Você é verdadeiro? Não, eu sou 70% verdadeiro. 70%? Então, verdade, gravidez. Sim, Flamengo não está no DNA do Flamengo virar uma SAF. Então, essas duas combinações fazem com que você tenha um estádio, nos dias de hoje, com taxa de juros do jeito que está, é um desafio enorme. No programa de governo da minha campanha, eu disse, olha, Flamengo, se não tiver pelo menos 30% de margem operacional de resultado, ele não tem condição de construir um estádio com dinheiro próprio. Por que com dinheiro próprio? Para não ter que pagar pelo dinheiro de terceiros. Então, quando você recebe um orçamento que a gestão anterior sugeria para os próximos 3 anos 16, 17% de margem operacional, eu não tenho a menor dúvida que não tinha a menor condição de fazer um estádio sem você virar uma SAF. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso aí é matemático. Isso não tem nada a ver com opinião. Não é opinião. Para você que está ouvindo a gente, é matematicamente impossível você construir um estádio sem você ter recursos, sem que você fosse virar uma SAF. Então, eu entendo que nesse primeiro ano a gente já vai fazer 28 de margem. Nós estamos fazendo todos os estudos para saber exatamente quanto custa, João. Ninguém decide construir uma casa própria sem saber quanto ela vai custar. Por melhor que seja o projeto do arquiteto. O arquiteto te mostra um projeto lindo, diz que você vai morar numa casa fantástica, que é a casa dos seus sonhos, e a gente quer acreditar nisso. Por apenas quanto? Quanto vai custar? Você que está nos ouvindo aí, construiria uma casa sensacional dos seus sonhos sem saber quanto ela custaria e como seria pagar? A resposta é não. O dirigente BAP, né, pensa exatamente dessa forma. O Flamengo não vai comprometer nem a performance esportiva dele, nem a soberania do clube, virando uma SAF, para ter um estádio. Então pode ser que demore um pouco mais de tempo, pode ter. O Flamengo está fazendo 130 anos esse ano, irmão. Né? E eu costumo brincar com meus amigos que não têm o prazer de torcer pelo Flamengo, vamos dizer assim. Sim. Quando eles falam que nós não temos casa, eu falei, não temos uma, nós temos várias casas no Brasil, né? Sim. A maioria dos lugares que a gente vai, nós jogamos, quando a gente joga fora do Rio de Janeiro, a gente sente em casa. Então eu entendo que o Flamengo, nesse aspecto, ele é meio Rolling Stone, meio Madonna, né? Onde ele vai, o público vai atrás. Onipresente. É onipresente. Então eu entendo que vamos ter, mas não será à custa de sofrimento do torcedor, nem do sofrimento do caixa do clube, nem de soberania. Ou seja, terá, mas calma que o estádio no gasômetro sairá. Mas o Flamengo tem a sua casa, que ele administrará até 2044. Que o é Maraca. bacana. O Maraca. Não é? O Maraca é nosso, não é O isso? Maraca é nosso. O Maraca é nosso. E teremos o nome de uma empresa junto ao nome do Maracanã? Essa música aí, presidente? Essa é uma possibilidade. É claro que você precisa ter um acordo com o governo. Eu entendo que a marca Maracanã seja um ícone. E, analogamente, da mesma forma que você tem que ter... Não tem aquela história do jogador que tem que ter estofo e tem que vestir o manto sagrado. E tem jogadores que vestem o manto e ele pesa 10 gramas. Sim. Tem outros que vestem o manto e ele pesa 10 quilos. Exato. Né? Sim.
Eu entendo que, analogamente, para você colocar alguma marca junto do Maracanã, tem que ser uma marca forte. Né? Você não pode botar Boteco do João, Maracanã, Boteco do João. Não faz muito sentido. Exato. Mas você tem algumas marcas grandes que eu entendo que estão aqui há muitos anos e daqui a 100 anos continuarão estando aqui, que você se colocasse ao lado do Maracanã, a matemática do marketing aí podia fazer 1 mais 1 dá 3. Então, nesse sentido, eu acho que é possível você ter naming right no Maracanã, sem emascular jamais a marca do Maracanã, que para mim é um símbolo ímpar. Eu acho que qualquer marca sentiria honrada de estar ladeada pela marca do Maracanã. Mas eu estou te falando aqui conceitualmente. É claro que isso tem que ter a aprovação do governo do estado também. Já que estamos falando de Maracanã, vou voltar para o torcedor BAP. Qual o seu primeiro jogo no estádio? Isso é uma coisa que é inesquecível, BAP. Olha, o primeiro jogo que eu fui ao Maracanã não foi do Flamengo. É mesmo? Não foi, porque meu pai era vascaíno e meu pai não era muito afeito a ir a estádio, né? Anos depois eu fui descobrir que o choque de 50, ele ficou tão decepcionado com 50 que ele resolveu se afastar dos estádios. Eu fui descobrir que meu pai era vascaíno com 14 anos de idade, já tinha uma certa idade. O primeiro jogo que eu fui ao Maracanã foi Brasil e Paraguai nas eliminatórias de 69, deviam ter 170 mil pessoas no estádio, gol do Pelé 1-0 contra o Paraguai. 189 mil pessoas. 189 mil. E eu tive naquele jogo, foi a primeira vez que eu fui sentado no pescoço dele, no ombro dele aqui, como tantos outros. Eu acho incrível como é que naquela época eu botava 180, 190 mil, não morria ninguém. Exato. Mas se você olhar aquilo na televisão hoje, você fala, vai morrer 10 mil, vai ser uma catástrofe. E todo mundo entrava espremido, chorava, era pisado, mas saía todo mundo vivo, né? Exato. Então esse foi o primeiro jogo que eu fui no Maracanã. Eu já tinha 8 anos nessa época. E o primeiro do Flamengo? O primeiro jogo que eu fui do Flamengo no Maracanã foi eu acho que foi um Fla-Flu. Foi um Fla-Flu em 1970. Foi o primeiro jogo do Flamengo. Sim, 1970, Fla-Flu, o primeiro jogo do torcedor BAP. E o seu ídolo? Zico. De bate-pronto. Isso aí. Não, Zico, Ayrton Senna, né? Ayrton Senna. Ayrton Senna, por tudo que ele representou, não. Ayrton Senna era um cara excepcional. Mas Zico e Ayrton Senna, de longe, os dois maiores. Aliás, eu soube que, além do futebol, do Flamengo, o automobilismo é algo que mexe com o seu coração. Eu gosto. Né? Você é apaixonado por velocidade, carro? Eu gosto de velocidade, carro, motor, eu gosto disso. Eu gosto disso, me sinto à vontade nisso. Gosto muito. Veio acompanhando essa época toda de Fórmula 1, Fittipaldi, Piquet, Senna. De tudo, né? De tudo, né? Foi uma época sensacional, né? Eu me lembro de começar a acompanhar o Emerson Fittipaldi no rádio. Opa, o pai dele era narrador, inclusive. O Barão. Então, assim, quando você olha para anos importantes do Emerson, né? 72, 74, época dele, Jack Stewart, Jack Hicks, esses caras, Danny Hulme, esses grandes pilotos, né? Você ouvia falar desses caras no rádio. Isso era a Rádio Globo. Você ouvia essas transmissões. Depois começa a ter televisão mais para frente um pouco, mas quando o Emerson começou a surgir, você não viu o Emerson na televisão. Não era assim no início, né? Então eu era um daqueles que acordava cedo nos domingos para ver Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Piquet. Então isso fez parte da minha vida. Grandes momentos, tá vendo? Você está conhecendo mais do BAP, presidente do Flamengo, aqui no MengoCast, o podcast do Mengão. E BAP, um momento, se você parar para pensar agora, o seu momento inesquecível como rubro-negro. 2019 em Lima. Esse aí... Realmente, incrível, épico, memorável. Eu acho que para todo rubro-negro, né? Eu acho para todo rubro-negro. Alguns dizem, o título mundial em 81. Mas assim, em 81, eu como rubro-negro tinha certeza que a gente ia ser campeão mundial. Sim. Talvez os ingleses
tivessem surpreendido, porque não tinha o nível de informação que você tem hoje e tal. Mas assim, nenhum rubro-negro, todos ficaram eufóricos com a conquista, mas nenhum rubro-negro se diz surpreendido. Sim. Certo? Exato. No primeiro tempo já matou o jogo. Talvez a surpresa foi mais rápido, mais fácil do que a gente imaginava. Eu esperava um jogo mais duro, mas nenhum rubro-negro achava que não seria campeão mundial. Exatamente. Certo? Exato. Agora, em Lima, pelo enredo, pela forma como a coisa foi se desenrolando, a Libertadores como um todo para a gente, extraordinária, né? Foi extraordinária, né? Eu vejo assim, se fosse um roteiro hollywoodiano e o escritor tivesse desenhado aquele script, alguém diria, pô, pega leve, tá muito... Você está exagerando um pouco, tá meio que sensacionalista demais, dá uma aliviada aí, bota um gol aos 30, outro aos 44, não bota 2 assim no final não, que fica ruim, ninguém vai acreditar nisso. Então, sem sombra de dúvidas, o jogo da final de Lima contra o River Plate, para mim, é o jogo da minha vida e eu acho que vai ser difícil ter outro igual. Acho que virão muitas conquistas, depois já vieram muitas, mas aquela sempre ficará na lembrança do rubro-negro, né? Você estava lá no estádio, né? Tem alguma história na hora ali da virada, antes da virada? Tem, todo mundo tem, né? Eu me lembro da minha filha botar a mão no meu ombro e dizer, pai, porra, não fica triste, porque tem Libertadores todo ano. Eu falei, filha, só acaba quando termina. Opa, olha aí. Né? O torcedor Bap estava acreditando. Eu acho que tem a coisa do torcedor e tem a coisa da personalidade, né, João? Assim, eu sempre lidei muito mal com a derrota a vida inteira. A vida inteira. Então, a derrota é um troço que me faz... Claro, ninguém gosta de perder. Né? Quem gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Mas eu nunca tive muito espírito esportivo nas derrotas, nem nas peladas, nem nada. Então, sempre reagi de uma maneira péssima a isso. E ali... A expectativa da gente ali era empatar o jogo. A gente sentia que dava para empatar. Então, quando eu falo aquilo para minha filha, eu estava pensando dentro de mim, dá para a gente empatar ainda, porque talvez tenha 5, 6 minutos de acréscimos. Né? E na prorrogação, para mim, estava muito claro que a gente ia sobrar em campo ali, que a gente estava com mais pernas. A verdade é que o River fez uma partida sensacional durante 70 minutos. Isso. No final, o Flamengo. Quando deu 20, 25 do segundo tempo, você viu que é o seguinte, olha, faltam alguns quilômetros e o cara já está na reserva de combustível. Então, a gente teve chance e a bola não entrava. Então, ali a expectativa generalizada era de buscar um empate para, na prorrogação, ser campeão. Né? Esse era o plano imaginário. Não chegou a prorrogação. Não, mas assim, muita gente que estava no estádio não acreditou quando teve o segundo gol. Exato. Tinha gente que estava lá que achou que foi replay. Como é que pode ser replay se você está ouvindo? Não, mas muita gente sentiu isso. E muitos não gritaram, choraram. Não, choraram. As pessoas ainda estavam comemorando do primeiro gol quando veio o segundo. Quem estava muito perto de mim caiu feito uma pedra foi o Júlio César. Sim, essa imagem apareceu. Com o tamanho que ele tem, se não tivesse gente, se o estádio não tivesse cheio, talvez ele tivesse morrido ali. Porque com o tamanho dele, ele ia cair, ia bater com a cabeça no concreto da arquibancada, então ele caiu em cima das pessoas, ficou, sei lá, 2 ou 3 segundos apagado, levantou sem entender direito o que estava acontecendo. Uma loucura. E aí, então, aquilo foi uma loucura, aquilo foi uma catarse coletiva jamais vista. Eu nunca vi tanto marmanjo e tanta gente se abraçando e chorando de alegria como naquele dia. E com a dimensão que o Flamengo tem, tudo o que acontece no Flamengo ganha uma dimensão muito grande. Então, 23/11/2019 é um dia para sempre. E gerações rubro-negras virão e saberão dessa história e dessa conquista. Presidente Bap, qual é o seu sonho como presidente do Flamengo? Ganhar absolutamente tudo. Tudo. Opa! Vencer. Uma vez Flamengo, o Flamengo até morrer. Vencer. Ganhar absolutamente tudo. Fecha os olhos e imagina um ano que você ganhe tudo, até para o ímpar. É isso. Opa! 2025 começou bem, presidente. Olha aí, já...
né? É isso. Ganhar tudo. Ganhar tudo. Ganhar tudo. É isso. Eu acho que seria épico, né? Seria. Né? Para o Flamengo, que é um clube de tantas conquistas. Imagina no ano do aniversário de 130 anos do Flamengo. Nossa. Já que ficou marcado lá o centenário, que acabou não conseguindo conquistar, né? Por que não aos 130, né? Por que não? É verdade. O jovem Flamengo, com 130 anos e ainda com muita coisa pela frente. Cada vez mais forte, né, presidente? Cada vez mais forte. É isso aí. Presidente, obrigado pela participação, né? Muito boa sorte, muita competência para você, para toda a sua equipe, não falta, nós sabemos, para a sequência da gestão, para os próximos 3 anos. Estaremos juntos na Flamengo TV, contando todos esses momentos e toda essa história desse Flamengo presidido pelo BAP, e que o seu sonho se realize. Para nós, a Flamengo TV será algo maravilhoso, como também para a nação rubro-negra. Obrigado, BAP. João, obrigado pelo tempo aqui, obrigado por você ter aceito o nosso desafio. Uma honra. Né? Uma honra, mas é assim, quando a gente começou a pensar nesse projeto, uma opção, a gente dizia, é uma boa ideia, mas não sei se os profissionais vão aceitar, vão acreditar, tal. E já é uma realidade, né, João? Quando a gente vê... Sim. E nós fizemos muito pouco até agora. Se a gente olhar só o começo, a reação das pessoas, o apoio do mercado publicitário, tem amigos de mercado, como é que faz para comprar espaço? Você está vendendo na encolha. Eu falei, como vender na encolha? Espaço na encolha? Não sabemos como comprar ainda. Então você percebe a animação das pessoas querendo patrocinar, querendo participar. Então, uma satisfação estar vivendo esse momento no Flamengo, com um cara do teu tamanho. Obrigado. Que, para além de torcedor, é um excepcional profissional. Sim. Que também tem sonhos. Eu sei que por trás de cada profissional, né, para você que está em casa também tem sonhos, né? Eu acho que para você também deve ser uma coisa legal. Tá trabalhando num projeto desse. Sim. Se olhar 10 anos para trás, eu duvido que você achasse que isso seria uma possibilidade um dia. Exatamente. Então, quando eu vejo o que a gente está conseguindo fazer com esse pouco tempo aqui e com a receptividade que a Flamengo TV está tendo, eu tenho certeza que a gente vai muito longe. E quem sabe num ano especial como esse, você vai ter a honra e a satisfação de ver o Mengão ganhar a porra toda. É isso! É isso que queremos narrar. Já pensou? Flamengo super campeão mundial. No Rio não tem outro igual. Só o Flamengo é bicampeão mundial. É isso, então. O Flamengo é o primeiro tetra da Libertadores. Isso. Flamengo 9 vezes campeão brasileiro. Aí, ó, já está até ensaiando. Flamengo hexa da Copa do Brasil. Vamos com tudo, presidente. Vamos com tudo. Obrigado, BAP. É isso aí. Obrigado, João. Saudações rubro-negras. Legal. Tudo de bom aí. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Você acompanhou o MengoCast com o presidente do Flamengo, BAP. Estamos juntos. Se inscreva na Flamengo TV e venha com a gente viver toda essa história de muita emoção. Valeu, galera!